Boa noite. Mais 2 pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa que desviou mais de 6 milhões de reais de uma cooperativa médica de Manaus foram presas. 4 suspeitos continuam foragidos. A Polícia Civil do Amazonas cumpre mandados de prisão por lavagem de dinheiro, furto qualificado e organização criminosa. Os novos presos nessa investigação foram identificados como Marineide do Vale Maia, de 33 anos, e Renildon da Cruz Teixeira, de 37. O casal é acusado de participação em um esquema que desviou aproximadamente 6 milhões de reais de uma rede de assistência médica em Manaus. Segundo as investigações, Marineide trabalhava na cooperativa médica como supervisora financeira. Renildo, segundo a polícia, é um dos que recebiam depósitos bancários com valores desviados da Unimed. Os criminosos criavam empresas fantasmas que, teoricamente, prestavam serviços para a operadora de saúde e recebiam os pagamentos. Eles têm ocultado os valores que foram desviados. Até agora não falaram e nem deixaram as claras o que fizeram com o dinheiro. Ainda conforme o delegado, Marineide e Renildo fizeram uma reforma luxuosa em casa, incompatível com os salários que recebiam. Ao todo, 7 pessoas são investigadas. A assistente administrativa Silvia Borges Nogueira, de 35 anos, já havia sido presa no último dia 28 de setembro. A manutenção dessas prisões fica a cargo do Poder Judiciário. Ontem, a Silvia, que estava presa, recebeu uma decisão interlocutória favorável para a liberação dela. Ainda estão sendo procurados Alexandre Holanda do Nascimento, Diego da Silva Martins, Flávio Lavareda Leão e Rita de Cássia Bentes Martins. A polícia prendeu um homem acusado de cometer pelo menos 10 estupros na capital. Ele foi preso após fazer mais uma vítima e na delegacia disse que não consegue parar de cometer esse tipo de crime. Alder Ronaldo da Silva Maciel, de 46 anos, foi preso depois que uma vítima resolveu quebrar o silêncio e procurou a polícia para relatar a violência sexual que sofreu pelo acusado. De acordo com a delegada, a jovem de 19 anos relatou que estava em via pública quando foi abordada por Alder, no dia 8 de agosto deste ano. A vítima procurou a delegacia para registrar o crime de estupro em Manaus. A vítima nos relatou que estava passando uma avenida movimentada, ocasião que foi abordada por ele, foi ameaçada por ele, momento que ela entrou no veículo. Ela se sentiu muito ameaçada e entrou no veículo. A delegada ressaltou ainda que, em depoimento, o técnico de eletrônica confirmou os abusos. Para a polícia, ele argumentou que não consegue parar de cometer os estupros. Segundo informação das vítimas, ele deixa uma Bíblia dentro do carro, no painel, no carro, e pratica o ato violento dentro do veículo, com a Bíblia em frente à vítima. Ainda segundo a Polícia Civil, o carro utilizado pelo infrator no dia do crime pertence à companheira dele. Alder, que responde a 11 processos na Justiça, sendo 9 pela prática do crime de estupro, de novo foi indiciado pelo mesmo crime. Começou hoje a campanha de combate à sífilis. Segundo o levantamento da Fundação de Medicina Tropical, no primeiro semestre deste ano foram notificados quase 1.500 casos da doença em 21 municípios do estado. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Os sinais e sintomas variam dependendo do grau de infecção. A população se preocupa com a doença, principalmente os jovens, que estão mais conscientes. Merece atenção por parte principalmente da mulher, porque é uma doença particular dela, e porque também pode atingir futuras gerações, como no caso da gravidez. E um dos focos da prevenção é o sexo seguro, preservativo. E, existe uma grande preocupação mesmo entre os jovens por conta das incidências. Maioria dos resultados positivos que a gente vem fazendo durante esses testes e campanhas que a gente faz, a gente vê que são jovens que estão receptíveis a essa doença.
De acordo com o Ministério da Saúde, a sífilis é um problema de saúde pública e nas gestantes é 4 vezes mais frequente do que o HIV. Estima-se que a cada ano 48 mil mulheres sejam infectadas com a doença no Brasil. No Amazonas, de janeiro a junho, 1.419 casos foram notificados na Fundação de Medicina Tropical. 459 foram de sífilis congênitas, aquela transmitida de mãe para filho, e 960 em gestantes, em 21 municípios. Quando os sintomas são diagnosticados a tempo, as chances de cura são maiores. Por isso, foi lançado hoje a campanha pelo Dia Nacional do Combate à Sífilis. Além de testagem para sífilis, para fazer diagnóstico e tratamento precoce, nós estamos intensificando as ações de prevenção, através de informações, palestras em escolas, atividades educativas nas escolas, espaços de sociabilidade de jovens e adolescentes, entre outros espaços. E é por conta dos homens, que são os mais suscetíveis, que elas são infectadas com a doença. No nosso estado, tanto em caso de AIDS quanto em caso de sífilis, os homens, eles predominam no que se refere à taxa de incidência e prevalência. E, consequentemente, estão transmitindo para as suas parceiras, né? E a parceira, se ela não se prevenir e vier engravidar, ela pode passar para a criança. Mas a gente tem que ter um cuidado, um olhar especial para esses homens que não têm o costume de procurar o serviço médico, né? Muitas vezes diagnostica primeiro na mulher e aí a gente vai atrás do parceiro e descobre que o parceiro já estava infectado. Durante a campanha também serão distribuídos preservativos. As ações acontecem em todos os municípios do estado e encerrará no fim do mês. Um encontro na sede do Ministério Público do Amazonas reuniu órgãos ligados à segurança pública, além de procuradores de justiça, para trocar experiências sobre o combate ao crime organizado, tráfico na fronteira, lavagem de dinheiro e corrupção. Ao final do encontro, eles assinaram uma carta com um compromisso de cooperação. Autoridades dos Ministérios Públicos da Amazônia Legal, da Segurança Pública do Amazonas, de instituições federais e do Exército Brasileiro se reuniram para discutir ações de combate ao crime organizado na Amazônia. O Ministério Público do Acre tem um banco de dados para abrigar informações sobre membros de organizações criminosas e também de pessoas envolvidas em crimes violentos. Nós tivemos em Rio Branco, segundo o Fórum de Segurança que aconteceu em São Paulo, pouco tempo atrás, a segunda maior operação de prisões de integrantes de organizações criminosas, e tivemos no início desse ano a denúncia de quase 600 pessoas envolvidas com facções criminosas. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público aqui do Estado disse que o Exército pode contribuir bem mais para as ações integradas com o compartilhamento das informações que o setor de inteligência da Força Terrestre possui. O Exército faz, até porque está em áreas muito sensíveis há muito tempo, ele tem um trabalho de inteligência muito efetivo, mas muitas vezes não compartilha esse conhecimento. Então o objetivo é fazer com que ele venha para nós, sempre foi parceiro, mas ele só age quando provocado. Então, assim, havendo uma necessidade, os órgãos provocam o Exército para ter acesso a essa informação. Então, a ideia é que ele faça parte dessa rede de controle para que em tempo real se tenha isso de uma forma, independente de quem seja o promotor da comarca, o procurador, o juiz, os dados vão estar lá disponíveis para os órgãos. É importante destacar que cada agência tem as suas missões constitucionais. O Exército Brasileiro, particularmente por meio das leis complementares 97, 117 e 136, tem atribuições repressivas na faixa fronteira contra ilícitos transnacionais e ambientais. Mas não adianta nós trabalharmos de uma maneira isolada, nós temos que sempre nos integrar, juntando as nossas capacidades, superando as dificuldades e deficiências, para que atinjamos, por meio da sinergia, resultados mais significativos. Isso nós temos feito de uma maneira bastante constante, mas é muito importante que nós mantenhamos sempre essa ligação e busquemos aperfeiçoar esse trabalho permanentemente. Colômbia e Peru mandaram representantes ao evento focado na busca de soluções para o combate ao tráfico na fronteira. Os desafios também são grandes para as polícias na região. Tudo que passa pela fronteira chega na nossa cidade e interfere na criminalidade, como o tráfico de drogas, o tráfico de armas e até o tráfico de pessoas. Então, a estratégia
Estadual de Fronteiras ela está alinhada com a Estratégia Nacional de Fronteiras com relação ao enfrentamento dos crimes transnacionais. E nós precisamos agora da determinação do governador Amazonino Mendes e do secretário Bolso Saraiva que nós possamos melhorar a cooperação interagência, nós possamos interiorizar as ações, nós possamos somar com os órgãos federais que são competentes pelas ações de fronteiras, somar esforços com eles para que a gente possa reduzir esses crimes transnacionais e, em contrapartida, reduzir a chegada de armas e drogas na nossa capital e no restante do país e até em outros continentes. Além do combate às organizações criminosas, o evento é voltado também para a prevenção e combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e à malversação de recursos públicos. Que é um problema que atinge o Amazonas, atinge outras cidades como Manaus e outras cidades aqui da nossa região. Então a ideia é trocarmos experiência, trocarmos impressões. Tramita em regime de urgência na Câmara Municipal de Manaus um projeto de lei para alterar a lei orgânica do município que não permite que vereadores se licenciem da Câmara para assumirem cargos de segundo escalão no governo. A LOMAN prevê que eles teriam que renunciar ao mandato. O projeto de lei 016/2017 pretende alterar o inciso 1º do artigo 52 da LOMAN, a lei orgânica do município de Manaus, que impede que os vereadores assumam cargos em autarquias, reitorias e superintendências estaduais. A LOMAN impede também que o vereador de Manaus assuma subsecretarias estaduais. Essa proposta de mudança no artigo da lei orgânica do município atende uma exigência da própria Câmara de Vereadores a partir da nomeação do vereador Diego Afonso, do PDT, para assumir a Superintendência Estadual de Habitação do governo Amazonino Mendes. Caso o Diego Afonso queira assumir a SUAB, pela lei atual, ele deve renunciar ao cargo de vereador. E para que o vereador não corra esse risco, a Câmara Municipal tenta modificar o texto da lei. Caso seja aprovada, a mudança deve beneficiar também a vereadora Terezinha Ruiz, que é cotada para assumir a Subsecretaria Estadual de Educação, também no governo amazonino. Para a nova regra passar a valer, o projeto de lei precisa ser aprovado em 2 turnos pelo plenário da Câmara Municipal. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com muitas nuvens. As temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Em Alvarães, a previsão é de sol entre nuvens, com mínima de 26 e a máxima de 34 graus. Em Benjamin Constant, o tempo fica encoberto com chuva fraca, onde as temperaturas variam entre 26 e 31 graus. A mesma previsão para o município de Barcelos, onde as temperaturas variam entre 27 e 30 graus. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que compreende os estados do Amazonas e Roraima, deu posse hoje a sua mais novo membro. A juíza do trabalho, Joycilene Jerônimo Portela Freire, ocupou a vaga no quadro de desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, da 11ª Região, durante a cerimônia na manhã de hoje. A vaga é decorrente da aposentadoria da desembargadora Maria das Graças Alecrim Marinho. É um grande desafio também, né, que é uma nova forma, né, de caminhar, né? Que o caminho é o mesmo, né, que é o caminho da justiça, né, especialmente da justiça social que nós buscamos, né, na justiça do trabalho. E também hoje num cenário, né, de reforma trabalhista, que o desafio aumenta, né, no sentido da gente buscar a justa aplicação de uma reforma que é muito questionável. Hoje ela ascende ao cargo de desembargadora, que é o cargo máximo da nossa carreira aqui na Justiça do Trabalho no Estado. A magistrada Joycilene Portela foi promovida pelo critério de antiguidade e vai completar o quadro de desembargadores do Tribunal do Trabalho, que hoje são 14. E a competência que a doutora Joyce possui, como todos os magistrados do 1º grau, nos dão a certeza de que esse critério vai ser perfeito para o desempenho do trabalho dela.
Foi aprovado hoje na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados em Brasília o projeto de lei que amplia a área da Zona Franca de Manaus para incluir os 12 municípios da região metropolitana da capital. O projeto é de autoria do deputado Issa Abraão, do PDT, e na comissão contou com a relatoria do deputado Atila Lins, do PSD, que foi favorável à proposta. Atualmente, a Zona Franca de Manaus compreende uma área total de 10 mil quilômetros quadrados, que inclui a cidade de Manaus e arredores. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora pelas comissões de Desenvolvimento Econômico, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. A outra boa notícia para o polo industrial de Manaus é do setor de eletroeletrônicos com a produção e venda de televisores. A venda de televisores teve um aumento expressivo no mercado. É que até o mês passado, a venda desses aparelhos aumentaram em 20% no Brasil. E as expectativas são animadoras para o setor. Isso porque a importação de componentes eletrônicos para a fabricação de televisores cresceu 65% entre janeiro e setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Segundo o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a alta reflete a melhoria do consumo e, em parte, os pedidos de peças a serem colocados nas prateleiras no ano que vem, antes da Copa do Mundo. Esta fábrica em Manaus teve um aumento na produtividade. Subiu de 10 mil para 13.500 por dia, uma média de uma TV a cada 2 segundos e meio na esteira da fábrica. A melhora, ela acontece, acho que é a combinação de vários fatores, né? Desde a melhora na taxa do dólar, que fez com que a matéria-prima ficasse mais barata, a liberação dos valores do fundo de garantia feito pelo governo no primeiro semestre, a própria demanda reprimida que a gente tinha em relação aos anos anteriores, que nós estávamos em baixa, a troca do sinal analógico pelo sinal digital. Então, um conjunto de fatores que permitiram que a gente vislumbrasse já para esse ano um crescimento e projetasse para o ano que vem um crescimento também. A fábrica também teve crescimento de 20% na compra de componentes importados da China para atender o mercado. A grande maioria dos nossos produtos, eles são fabricados com matéria-prima importada. Então, esse mesmo patamar de 20% de aumento de volume de produção, ele se traduz também em aumento de 20% na importação de matéria-prima. Nas lojas, as TVs de 45 polegadas com tecnologia Smart TV e 4K são as que mais têm saída. Por conta da demanda do mercado, as expectativas para os próximos meses também são otimistas para os fabricantes. Por isso, novos funcionários foram contratados. O grupo contratou cerca de 200 pessoas em agosto, já com previsão de aumentar o volume para atendimento do Black Friday, para atendimento das necessidades do fim do ano e já dimensionada também para aquela que vai ser o volume de produção do primeiro semestre do ano que vem. Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, a grande procura aquece a economia do estado e o polo industrial de Manaus. Nós temos ano que vem a Copa do Mundo, que já começa a gerar os seus reflexos este ano para que as pessoas começam a se preparar desde cedo. Quem tinha um recurso guardado, viu que a expectativa está melhorando, então está se encorajando, ou seja, pela confiança que parece que aos poucos ela vai se restabelecendo. Hoje, 11 de outubro, é o Dia Nacional de Combate à Obesidade, Dia Mundial, perdão. E aqui na capital, o número de pessoas acima do peso apresenta índices preocupantes. A obesidade é uma doença crônica que pode trazer sérios problemas à saúde. Experiência disso é a Daniele, de 17 anos, que antes pesava 126 quilos. Ela perdeu 37 quilos em 1 ano e 5 meses após fazer cirurgia bariátrica. Quando eu saía para comprar as roupas, essas coisas, era sempre a roupa que me escolhia, porque eu chegava numa loja, nunca tinha o meu número, e aqui eu tinha que comprar, entendeu? E por questão de saúde também, que eu não conseguia andar direito, não conseguia sair para me divertir com os amigos. Só que mesmo após a cirurgia, começaram a aparecer sérios problemas. 1 ano depois da cirurgia contado, eu descobri que eu estava com pedra na vesícula, sendo que a maioria das pessoas que fazem bariátrica corre um risco de pegar pedra na vesícula.
por conta de alguns problemas que vêm, às vezes por causa da má alimentação que continua. Essa endocrinologista diz que nesse caso as doenças já existiam, só que vieram desencadear após a intervenção cirúrgica. O que mais a gente vê hoje em dia é paciente vendo como primeira opção a cirurgia bariátrica, né? E aí com isso a cirurgia também tem seus riscos, é uma cirurgia de alto risco, não é uma cirurgia de baixo risco. Fora pode trazer complicações, né? Então a pessoa tem que pensar mesmo direitinho, conversar com o seu médico, né, para decidir o melhor tratamento mesmo para a obesidade. Uma pessoa considerada acima do peso é quando seu índice de massa corporal é igual ou maior a 25. Quando chega ao nível 40, a situação é ainda mais grave. A pessoa é considerada obesa. E com a obesidade, outras doenças podem surgir, as chamadas comorbidades, como hipertensão, refluxo, diabetes e outros. Tem algumas causas da obesidade, algumas doenças podem causar obesidade, como problemas hormonais, mas a principal causa é a compulsão alimentar mesmo, entendeu? Essa é a principal causa da obesidade. A última pesquisa do Ministério da Saúde aponta que a situação é preocupante na capital amazonense. A taxa de obesos aqui é de 20,3%, 1,4% maior que a média nacional, que é de 18,9%. A doença é tão preocupante que foi criado o Dia Nacional da Prevenção à Obesidade, lembrado hoje, dia 11 de outubro. A melhor maneira de combater a obesidade é levar uma qualidade de vida melhor. Fazer atividade física regular, uma alimentação mais equilibrada é difícil, não é fácil. O tratamento da obesidade é bem difícil, é um dia após o outro mesmo. A Daniele já sabe que agora ela deve manter hábitos mais saudáveis e ela se sente mais feliz com a nova vida que tem hoje. Eu me sinto bem, eu me sinto feliz, alegre, podendo curtir tudo que eu não conseguia curtir antes, sem ter medo, sem ter vergonha. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.